Olá, investidores! Mais um mês estamos aqui para conversar sobre a performance do nosso portfólio do mês de agosto, referente ao relatório que vocês receberam, na verdade, agora no mês de setembro. Infelizmente, perdemos sim dinheiro nesse mês, 2 meses consecutivos perdendo dinheiro. Isso não nos preocupa e eu não quero que vocês se preocupem com isso, por 2 motivos. Primeiro, não é a primeira vez que nós passamos por isso. Passamos isso lá em 2017, no Joesley Day, passamos por isso no coronavírus, passamos no coronavírus também, passamos por isso em 2018 na greve dos caminhoneiros, 2020 no coronavírus. Esse ano, janeiro e fevereiro, foram meses consecutivos ruins. Isso não é normal, mas acontece no meio do caminho. Nós estamos acostumados com a perda e a perda faz parte da nossa estratégia. Em todos esses momentos, nós conseguimos, através da nossa margem de manobra, rever a perda e ainda assim entregar resultados consideravelmente positivos. Então, da mesma forma que aconteceu lá atrás, nós acreditamos que conseguiremos captar as oportunidades que estão aparecendo nesse momento para reverter essa atual situação. Fiquem tranquilos, porque o meu dinheiro está na estratégia, o dinheiro da minha mãe, da minha sogra, praticamente de toda a minha família. Então, nós estamos cuidando do dinheiro de vocês, assim como nós cuidamos do nosso dinheiro. Beleza? Vamos lá, falando agora da perda de julho e agosto. Julho, como eu já disse, nós já esperávamos a perda, porque a bolsa subiu de forma muito forte, muito consistente. Nada sobe sem parar, nada cai sem parar, então era esperado uma queda. Agosto, confesso que não esperávamos essa queda. Temos ruídos políticos, temos a questão fiscal, temos a reforma tributária, temos os juros, fatores que atrapalharam no desempenho da Bolsa de Valores brasileira, que na verdade só foi percebido ao longo do mês essas questões. Então, em julho nós nos preparamos para a perda, em agosto não. Pedro, então por que a perda de agosto foi menor que a perda de julho? Ela tinha um potencial, inclusive, de ser maior a perda de agosto, mas ela foi menor porque alguns ativos, alguns investimentos que nós fizemos, que não tem relação com a Bolsa brasileira, conseguiu segurar esse impacto. Dentre eles, o que eu já venho falando há algum tempo, urânio, performou muito positivamente e a gente acredita que tem muito mais espaço para upside, para valorização, e as criptomoedas também serviram ali como um colchão de segurar o impacto da perda no mês de agosto, né? Então, de fato, o que trouxe resultados negativos para nós foram nossas posições em bolsas de valores brasileiras. Isso não muda a nossa convicção de que ainda há oportunidade e de que a bolsa ainda nesse ano, alcançar novas máximas, até porque nós entendemos que o tamanho da queda que foi feito não faz sentido, né? Qual que é o principal motivo, na nossa opinião, para a Bolsa ter caído tanto aqui no Brasil? Questão dos juros. O Brasil aumentou consideravelmente os juros nessa última reunião do Copom, mais do que de fato era esperado lá atrás. E, inclusive, até indo na contramão daquilo que o Banco Central havia informado no guidance lá atrás, de que os juros permaneciam consistentemente baixos. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Sempre que você tem uma alta da inflação no país, é normal que a principal ação dos bancos centrais seja, de fato, aumentar os juros. Porque quando você aumenta os juros, você desanima o consumidor a ficar fazendo compras. Então, você consegue desacelerar a economia, naturalmente controlar a inflação. Perfeito, ou seja, considerando essa tese, o movimento do Banco Central foi exato. Entretanto, uma coisa que eu considero que não foi analisada é que, normalmente, na maioria das vezes, quando você tem uma alta da inflação, ela é oriunda do excesso de demanda. Nesse atual momento que estamos vivendo, isso não é verdade. O principal fator da gente ter uma inflação tão alta é o excesso, não é o excesso de demanda, mas a escassez de oferta. As indústrias, no período do coronavírus, no ano passado, elas se desprepararam para a demanda que a gente tem hoje. Não é uma demanda muito acima do que a gente tinha pré-corona, é uma demanda bem parecida. Só que como algumas indústrias desligaram os fornos, outras empresas tiveram uma demissão em massa, enfim, eles não de fato estão preparados para isso. Então, de nada adianta você aumentar os juros no país,
fazendo com que você desacelere a economia se esse não é o principal fator que está gerando ali de falta alta da inflação. E se você aumentar os juros, você não vai conseguir aumentar a produção dos microchips, por exemplo, que é um dos itens que mais tem afetado na inflação, principalmente na parte de eletrônicos. Você não vai conseguir reduzir o preço de algumas commodities, enfim. Então eu acho que de fato os juros ele não vai ter tanta influência na economia. O que vai influenciar na economia? Dentro do atual contexto, eu acredito que o tempo há de resolver essa equalização de escassez de oferta. Então, quando o tempo passar, nós vamos perceber que não há necessidade de fato de manter os juros tão altos. Ele tende a baixar, baixando os juros você vai acabar deixando a Bolsa de Valores um pouco mais atrativa e gerando um pouco mais de credibilidade do nosso país para os gringos, tá? Eu fiz uma pequena análise entre outros países emergentes, só para vocês terem uma ideia, uma comparação, fazer um comparativo. Se eu pegar os principais países emergentes que existe alguma similaridade, que apresentam alguma similaridade com o Brasil, você percebe que, primeiro, todos os países estão com inflação alta, inclusive até países desenvolvidos. E nenhum deles teve medidas tão drásticas quanto a alta de juros. Teve, sim, medidas de alta de juros, mas não tão drásticas como aconteceu aqui no Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, nenhum país, com exceção do Peru, teve uma apresentação de queda tão grave na Bolsa de Valores quanto o Brasil. E o Brasil é um dos países onde as ações estão muito baratas, né? Onde a gente tem um dos maiores potenciais de valorização, que a gente fala uma relação mais assimétrica. Então, de fato, eu considero que não faz sentido tamanha queda, tem oportunidade aí, nós vamos aproveitar essa oportunidade na Bolsa. A nossa expectativa, de fato, é só esperar uma recuperação, que eu acredito muito que vai acontecer ainda nesse ano na Bolsa de Valores. Depois que a gente conseguir ter essa recuperação, entregar um resultado positivo, um resultado acima da média, como é a nossa expectativa, de fato a gente vai começar a se proteger na nossa posição de ações, não por falta de convicção de que há espaço de crescimento, mas porque a gente sabe que ano que vem, devido às eleições, será um ano muito conturbado. Então, após uma recuperação do nosso portfólio, nós vamos começar a tomar medidas mais cautelosas. Então, sobre o cenário do nosso portfólio é esse. De fato, desde que veio ali o coronavírus, os mercados estão muito mais voláteis, essa volatilidade ela diminuiu, mas ela volta e de fato a gente percebe uma constância de volatilidade acima da média. Então, baseado nisso, nós estamos criando mais 2 portfólios, que em breve a nossa equipe fará contato com os clientes. Um portfólio que ele tem a expectativa de ter um pouco menos de volatilidade, ou seja, as pessoas que estão bastante incomodadas com as perdas que houveram nesses últimos 2 meses e com o tamanho das perdas que houveram também no começo do ano, no ano passado. A gente vai ter um portfólio um pouco menos agressivo, tentando te entregar um pouco mais de previsibilidade, um pouco menos de exposição à bolsa. E também teremos um outro portfólio para aqueles que gostam de pimenta assumirem de fato mais riscos. Espero que vocês tenham se sentido mais tranquilos. Nós estamos convictos de que viraremos o jogo, como já fizemos isso em outras oportunidades. Continuamos à disposição. Qualquer dúvida, conta com a nossa equipe, chama e vamos seguir em frente, porque existe aí grandes oportunidades e grandes viradas de jogo para nós daqui em diante. Muito obrigado, tenham aí uma excelente semana.